rápida, né? Porque tem o número de pautas é pequena, né? A única coisa que eu tenho que comunicar não está preparada, né? Ainda a ata, né? Não, da anterior. Então a gente vai ter que pular isso daí. Extraordinária não pode votar a ata, não, professor. Tá. Então tá bom. Então, nessa abertura aqui, a única coisa que eu tenho que informar vocês, né? Que está aberto lá no CNPq para projetos até 15 milhões, parece que é 1,5 bilhão de reais, né, para várias áreas de atuação. Isso aí tem uma importância, que tem aquela cláusula lá, e 30% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E é importante que o pessoal, as pessoas que estiverem interessadas, fazerem projetos de pesquisa para lógico, tem que ter uma turma, né, um grupo de pesquisadores de peso para que a gente possa concorrer, quer em nível nacional, do edital do CNPq, para praticamente abrange quase todas as áreas. E é um recurso bastante significativo, né, 1,5 bilhão, e, na realidade, os projetos são de até 15 milhões de reais. Então, eu acho que é bom que os grupos interessados, né, se preparem, porque a finalização se não me engano, até dia 30 de dezembro. Ou seja, temos praticamente quase só 2 meses, né, para finalizar esses projetos. Então, além dos outros que eu já falei anteriormente, né, como o Universal, que está em vigor, e os da FAPESP, os projetos de doutorado, mestrado, doutorado, das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, e também está aberto aí para vocês encaminharem eu só recebi até agora três propostas dos 36 que a gente pode ter, 34, se não me engano, na realidade, pedidos de professores visitantes, né? Então, está aberto o edital, e daí a gente tem que fazer o processo seletivo para fazer o edital definitivo nas áreas que vocês pontuaram. Então, tem um trabalhinho até o final do ano para ser feito. Então, com relação agora, então, para a ordem do dia, o processo 2.1, em que Rafael Felipe Ramos e Rangel Moreira Cavalcante, aluno do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, solicita a prorrogação para a defesa de tese, processo distribuído para o professor Leandro. Professor Leandro, palavra. Professor Alexandre, que é suplente do professor Leandro, acredito que é ele que vai ler o parecer, professor. Ok. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu fui avisado ontem no final da tarde. Vou ler, então. Qual o número do próximo? Porque tá pequeno. Tá, botei os óculos. Vamos lá. Análise. Análise do processo revela que o discente passou por 2 mudanças de orientação ao longo do seu percurso acadêmico, o que impactou diretamente a continuidade e o andamento da pesquisa da tese. A primeira mudança de orientação foi motivada pelo afastamento da professora Maria de Fátima Martins em razão de problemas de saúde, situação que demandou do discente a procura por um novo orientador. O processo é concluído apenas próximo ao final do período da primeira prorrogação, limitando o tempo disponível para o desenvolvimento da pesquisa sob nova supervisão. Adicionalmente, o discente relata que a revista onde havia publicado um artigo, atendendo ao requisito de conclusão, teve seu quadro rebaixado, passando a não atender mais o nível mínimo exigido.
Esse imprevisto exigiu a publicação de um novo artigo em outra revista, cujo processo de avaliação ainda está em andamento, justificando assim o pedido de prorrogação do prazo. O pedido encontra amparo na portaria número 2, de 19 de julho de 2022, que autoriza prorrogações excepcionais de prazo para a defesa nos programas de pós-graduação da UFCG. O discente também anexou ao pedido uma versão avançada da tese, com 107 páginas já redigidas, justificativo com o novo cronograma e anuência dos novos orientadores. Parecer, diante dos fatos apresentados, do estágio avançado da tese e do respaldo normativo fornecido pela portaria número 2, de 19 de julho de 2022, manifesto-me favorável à concessão do pedido de prorrogação do prazo de defesa de tese por mais 6 meses. Essa extensão permitirá ao discente finalizar a tese em conformidade com os requisitos do programa e concluir sua formação acadêmica de forma satisfatória. Pronto. Ok. Obrigado, professor. A matéria em discussão. Em votação. Professor Jesus Izquierdo, por gentileza, se manifeste na enquete. Temos aqui o resultado da votação. O parecer favorável do relator foi aprovado por maioria de votos, com 14 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 2 abstenções. Parecer favorável aprovado. Ok, obrigado. É só uma satisfação ao colegiado. Uma das abstenções foi minha, porque, na realidade, o relato é do meu filho, né? Então, cabe a minha abstenção. Ok? Processo 2.02, em que Jéssica Barros Barreto, aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, solicita a prorrogação de prazo para a defesa de tese. O relator, o professor Damásio, com a palavra. Olá, bom dia a todos. Obrigado, professor Mário, pela passagem da palavra. Nós vamos fazer o relato aqui, iniciando com o histórico, tá? Bom, o presente processo, ele trata da solicitação de prorrogação de prazo por um período de 6 meses para a defesa de tese de Jéssica Barros Barreto, aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, feita no dia 6 de agosto de 2024. Encontram-se anexos os seguintes documentos, tá? Vou destacar basicamente 3, que são a declaração de anuência da orientadora, a solicitação da requerente, a versão atual da tese da requerente com 147 páginas e alguns artigos publicados aí em periódicos e conferências. Tá? Vamos lá, análise. A requerente alega problemas de saúde que a fizeram entrar em um estado de sofrimento e esgotamento, com dificuldade de executar tarefas básicas desde 2022. Ela também esteve em acompanhamento psicoterapêutico entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, pois apresentava, à época, sintomas e sinais de estresse psicológico, dores pelo corpo e ansiedade. Em 2024, ela retornou ao acompanhamento psicológico e tem conseguido superar as dificuldades geradas pelos sintomas de estresse e ansiedade. A requerente informa também que um dos motivos que a impactaram o andamento de sua pesquisa foi o atraso do IBGE em publicar os dados do Censo 2022, base de dados essencial para a produção de mapas e elaboração de gráficos em sua pesquisa. Apenas em 2023 e 2024, dados mais atualizados foram disponibilizados pelo IBGE. A requerente ingressou no curso de doutorado do PPG-GRN em março de 2020. Ela integralizou todos os créditos, foi aprovada no exame de qualificação
E, segundo a coordenadora do programa, ela apresentou um comprovante de 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. O prazo de conclusão da discente se encerrou em março de 2024, mas ela solicitou a prorrogação por não ter conseguido defender sua tese, tendo sido aprovado pelo colegiado o prazo até o dia 31 de agosto de 2024. Não conseguindo cumprir o prazo concedido, a requerente fez nova solicitação de prorrogação, requerendo um período de 6 meses para realizar a defesa, tendo a anuência de sua orientadora. Bom, nos autos do processo encontram-se também artigos publicados em periódicos e conferências, e a versão atual da tese em estágio avançado. Então, o parecer, diante do exposto, e considerando que a não conclusão do trabalho da requerente poderia acarretar um prejuízo muito maior na instituição, nós somos de parecer favorável à prorrogação de 6 meses para a defesa de tese de doutorado da requerente, contados a partir da aprovação do seu processo na CSPG, salvo o menor juízo dos conselheiros desta Câmara. Este é o parecer. Obrigado, professor Damásio. A matéria de discussão. Em votação. Professor Alexandre Jean, por favor, falta votar. Temos aqui o resultado da enquete. O parecer favorável do relator foi aprovado por maioria de votos, com 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Parecer favorável aprovado. Ok, obrigado. Obrigado. Processo 2.3, né, em que Eloy Duarte de Mello, aluno do programa de pós-graduação em Engenharia, solicita a prorrogação de prazo para defesa de tese. A solicitação foi concedida ao professor Luiz Henrique, a relatora é a professora Cecília. Com a palavra, professor Henrique, e depois, finalizando, a professora Cecília. Bom dia. Eu tenho que ler o meu voto? Sim. Tá. Vou ler agora. Então, o meu voto trata-se de voto em virtude de pedido de vistas no presente processo. O parecerista posicionou-se contrário ao pedido de prorrogação para a defesa de tese do requerente Eloy Duarte de Mello, aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Química. Considerando que o requerente encontra-se com sua tese de doutorado pronta para a defesa desde janeiro de 2024, dependendo apenas da publicação de 2 artigos em revista Qualis. A. Condição esta, já devidamente cumprida desde a emissão do parecer da relatora, podendo a tese ser defendida imediatamente, considerando que o requerente anexou as comprovações de referência à publicação dos artigos e que a recusa em autorizar a defesa da tese prejudicaria tanto o requerente quanto o programa, meu voto é pelo deferimento da solicitação, contrário assim ao parecer emanado neste processo. Bem, obrigado, professor. Professor Cecília, com a palavra. Bom dia a todos, vocês me escutam? Sim. Bom dia a todos. Eu acredito, então, que o parecer do professor Luiz Henrique, né, se sobrepõe ao que eu tinha emitido anteriormente, é isso? Não, professora, agora a senhora tem que se posicionar se a senhora mantém o seu parecer anterior ou se a senhora vai se acostar ao parecer do voto de vistas. Tá, então, é porque, assim, a data do meu parecer, o aluno não cumpriu os requisitos, né? Então, o que eu tinha era questão documental e o parecer foi emitido
com relação à ausência de um requisito documental, né, essencial à defesa de tese. Mas aí, eu estou vendo aqui pelo processo que, posteriormente, ele anexou o requerimento, a posterior ao meu parecer, né, ele anexou o aceite, aí, em razão do lapso de tempo, né, o requerente vai ganhando prazo e talvez tenha conseguido. Fato consumado, acho que eu me acosto ao parecer do professor Luiz Henrique agora. Ok, obrigado, professora Cecília. Então, Mas professor Mário, eu só queria fazer uma observação. Pois não? Com relação a essa questão, assim, do não cumprimento de requisitos postos pelos programas de pós-graduação para a defesa de tese dos alunos, né? E aí eles entram com pedido, eles não cumprem o requisito, entram com pedido, né, de prorrogação de prazo, de fato e de direito, eles estão errados, né? Não lhe cabe direito, mas aí, infelizmente, pelo trâmite administrativo ter um lapso temporal, eles acabam que, eu acho que esse processo já tem, acho que mais de 1 mês e meio, 2 meses, aí eles acabam que incidindo em uma outra situação, né, que prejudica os primeiros pareceres. E que também, assim, a gente aqui tem vários representantes de programa de pós-graduação, então a gente tem que observar bastante essa questão de seguir o regulamento. Se existe, né, um protocolo, se existe uma exigência, ela tem um motivo, né? E o aluno ele tem que se programar para cumprir todos os protocolos e todas as exigências, e não, né, apelar depois, né, já subentendendo que muitos subentendem, né, essa questão do prazo administrativo para depois alcançar um resultado. É uma reflexão aí que eu chamo todos os colegas, né, que fazem parte da pós-graduação a conversarem aí nos seus grupos. Mas era só isso, eu me acosto ao parecer do professor Luiz, já que ele já, né, conseguiu o aceite. Porque quando eu emiti parecer, não havia essa questão ainda no processo. Ok. Professora Cecília, a gente só pede para a senhora depois colocar o seu parecer se acostando ao voto de vista do professor Luiz, para a gente certificar o processo, por gentileza. Viu? Ok. Faço aqui um pedaço. Então, fica bem claro, passamos a votar o parecer do professor Luiz Henrique, que é onde a professora Cecília está se acostando a esse processo. Ok? Então, em votação. Temos aqui o resultado da votação. Então, parecer favorável da relatora a partir do voto de vista do professor Luiz, foi aprovado por maioria de votos, com 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 2 abstenções. Parecer favorável, aprovado. Ok. Então, processo 2.4, em que José Maria de Jesus Esquerdo Vilhota, coordenador do O 2.4 está em diligência, professor. Tá. Você me passou isso, esqueci. Então, 2.5, em que Mariana da Silva Siqueira, aluna do programa de pós-graduação em meteorologia, solicita a aprovação do prazo de defesa de tese. Com a palavra, o professor Jaime Emanuel. Eu estou sem câmera, estou no celular. Ivanina pode projetar, por favor? Estou no celular aqui. Bom dia a todos. Meu computador está aí. Deixa eu só ajeitar aqui.
Entendo. É mais difícil. Se ficar difícil para o seu Jaime, a gente também pode fazer a leitura. Pode fazer a leitura, Edvanina? Eu não estou conseguindo não, aqui no celular, Pronto. como pequenininho. Agradeço. Nada, imagine. Então, o professor fez aqui o relatório, o processo já foi identificado pelo presidente, o relator fez aqui o relatório das peças que tem no processo, fundamentação. Conforme a portaria PRPG número 2 de 19 de julho de 2022, que dispõe sobre a prorrogação excepcional de prazos para defesas de trabalhos finais nos programas de pós-graduação da UFCG, por tempo determinado devido às consequências da pandemia decorrente da Covid-19, artigo 2º. As prorrogações dos prazos finais obedecerão à ordem disposta nos parágrafos desse artigo. Parágrafo 1º. A primeira concessão poderá ser dada pelo colegiado de cada programa de pós-graduação da UFCG pelo prazo de 6 meses. Parágrafo 2º. A segunda concessão, considerada e denominada de excepcional, poderá ser dada pela Câmara Superior de Pós-Graduação, pelo prazo de 6 meses, em função da pandemia devido à Covid-19, mediante comprovação documental e parecer do colegiado de curso, observando-se o que se segue. Inciso 1º, a concessão excepcional de prorrogação de prazo a que se refere o parágrafo 2º, só se aplicará aos discentes de pós-graduação que possuem vínculo regular nos programas de pós-graduação da UFCG durante o período em que perdurou a emergência em saúde pública de importância nacional causada pela pandemia de Covid-19, ou seja, até 22 de abril de 2022, o que foram afetados por ela, quer seja por problema de saúde, a concessão excepcional de prazo para a conclusão de curso de pós-graduação dos programas de pós-graduação da UFCG só poderá ser concedida mediante a apresentação da versão preliminar da dissertação ou da tese, com o cronograma de atividade a serem realizadas e o ateste do orientador. O pedido de concessão de prazo excepcional disposto deverá ser direcionado ao colegiado do programa de pós-graduação ao qual o requerente está vinculado para apreciação e parecer, considerando os aspectos dispostos nessa portaria a ser encaminhada à PRPG para ciência e homologação. O prazo a que se refere este parágrafo é uma concessão automática dada pela Câmara Superior de Pós-Graduação a ser concedida mediante a homologação do parecer pelo pró-reitor de pós-graduação. Artigo 3º. Os prazos de que tratam esta portaria não poderão ultrapassar 48 meses no mestrado e 72 meses no doutorado para integralização dos cursos dos programas de pós-graduação da UFCG. Conclusão. A discente preenche os requisitos do parágrafo 2º do artigo 2º da portaria PRPG número 2 de 19 de julho de 2022, não ultrapassou os 72 meses fixados como limite máximo nos termos do artigo 3º da mesma portaria, somos de parecer favorável ao pleito da requerente, votando pela concessão da prorrogação pretendida por mais 2 meses a contar da aprovação do relatório por esta Câmara, prazo que atende ao solicitado e aos trâmites necessários para a defesa. A consideração superior, relator Jaime Emanuel Brito Araújo. Ok, obrigado pela leitura e em discussão a matéria. Em votação.
Temos aqui o resultado da enquete, o parecer favorável do relator foi aprovado por maioria de votos, com 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Parecer favorável aprovado. Ok, obrigado. Processo 2.06, em que Carla Jarlita Moura Silva, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, solicita prorrogação para defesa de dissertação. Relator, professor Paulo César, com a palavra. Professor Paulo César, ele não está na sala. Eu acho que ele teve algum problema. Deixa eu fazer a leitura, então, professor. Ok. Então, o processo já foi devidamente identificado pelo presidente do Conselho. Tem aqui o relatório das peças processuais, fundamentação. Considerando o despacho SEI, número 4785038, da doutora Viviane Faria Silva, coordenadora do PPG-EGRN, que diz que o pleito refere-se a uma segunda prorrogação, considerando que a entrada da requerente deu-se em março de 2022, com prazo regulamentar encerrando-se em março de 2024, contudo, em função da solicitação da interessada, o prazo foi prorrogado pelo colegiado de curso até 31 de agosto de 2024. Considerando que a requerente não cumpriu os prazos estendidos pelo colegiado, uma nova solicitação de prorrogação foi feita e, consequentemente, negada pelo colegiado do PPG-EGRN. Considerando que a requerente ainda está amparada pela portaria número 2 de 2022, documento C 2663-567, que permite uma prorrogação extraordinária devidamente justificada e que esta prorrogação ocorre em função de determinados prazos, conforme artigo 3º, os prazos de que trata essa portaria não podem ultrapassar 48 meses no mestrado e 72 meses no doutorado, para integralização dos cursos dos programas de pós-graduação da UFCG, considerando que, em função do pleito, o prazo será ampliado de setembro de 2024 para fevereiro de 2025, perfazendo um total de 36 meses, prazo inferior ao tempo máximo previsto na portaria, considerando a anuência devidamente assinada da orientação, doutora Ricélia Maria Marinho Salles, documento C 4765227, a versão provisória da dissertação com 101 páginas, documento C 4765226, e o cronograma de atividades, documento C 4765225, prevendo a entrega de dissertação final para novembro de 2024, considerando que, segundo as justificativas, o maior empecilho está no atraso por uma resposta positiva de aceite de artigo submetido em periódico, exigência do programa, porém já tendo cumprido as outras exigências do programa, conforme despacho PPG-EGRN, número 4785038, considerando, por fim, a importância do tema da dissertação, Mulheres na Transição Energética, o papel e as implicações socioambientais da participação feminina em parques eólicos e usinas solares de geração centralizada, que trata de energia renovável e suas implicações sociais, acreditando que o prejuízo maior será do programa, caso não ocorra a realização da defesa. Conclusão. Assim, acolhemos a solicitação e somos de parecer favorável ao pleito da requerente,
concedendo a prorrogação do prazo por mais 6 meses, a contar a partir de setembro de 2024, para a defesa da dissertação de Carla Jarlita de Moura Silva, estudante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, PPG-EGRN, à consideração superior, conselheiro Paulo César Oliveira Diniz. Ok, obrigado. Matéria em discussão. Em votação. Estamos aguardando o voto da professora Alfredina. Temos aqui o resultado da enquete e o parecer favorável do relator foi aprovado por maioria de votos, com 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Parecer favorável aprovado. Ok, obrigado. Processo 2.07, em que Adílio Carvalho Gonçalves, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, solicita a aprovação do prazo de defesa de dissertação. A relatora, professora Gerlane, com a palavra. Bom dia, me ouvem direitinho? Sim. Ok. Então, relatório. O requerente deu entrada no processo de programa de prorrogação de prazo para a defesa da dissertação em 28 de 8 de 2024, no colegiado do programa, que indeferiu o pedido em reunião no dia 12 de setembro de 2024, por entender que o colegiado não tinha mais a competência para deliberar sobre o assunto. No mesmo dia, o requerente solicita a esta Câmara Superior de Pós-Graduação prorrogação do prazo para a defesa. Em 8 de outubro de 2024, a conselheira emite o parecer 112, baixando em diligência para que o interessado anexasse documentos comprobatórios do direito à prorrogação de prazo para a defesa da dissertação. Foi anexado o histórico escolar em 31 de 10 de 2024 por referido aluno, em que consta que o mesmo defendeu sua dissertação em 16 de setembro de 2024, tendo sido aprovado. Fundamentação. Considerado que o aluno defendeu a dissertação dentro do prazo estabelecido pela portaria PRPG da UFCG, número 2 de 2022, dentro dos 48 meses, e considerando que o requerente não pode ser prejudicado pelos responsáveis por ele e pelo programa não terem respeitado os trâmites legais e permitido a defesa de sua dissertação antes do parecer favorável por esta Câmara, o parecer é favorável à prorrogação do prazo de defesa da dissertação à consideração superior. Professor Mário, seu microfone está fechado. Bom, matéria em discussão. Em votação. Temos aqui o resultado da enquete e o parecer favorável da relatora foi aprovado por maioria de votos, com 16 votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. Parecer favorável aprovado. Ok. Processo 208, em que Erickson de Matos Domingues recorre do indeferimento da transferência externa
para o programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFCG. Relatora, professora Cecília Paranhos. Com a palavra. Bom dia a todos. Professor Mário, eu pedi diligência no processo e não recebi. Tem um despacho do programa aqui, inclusive eu não estou tendo acesso ao despacho ainda, não sei se falta assinatura de alguém. Ah, tá ok. Então a gente deixa em diligência. Obrigado, então. O processo 2.9, em que também está em diligência, né? Processo 2.10, em que Francinaldo dos Santos Nascimento, aluno do Profiap CCJS, mestrado profissional em administração pública, solicita aprovação para a defesa de dissertação. O relator, professor Aloysio, por palavra. Bem, bom dia, professor Mário e demais. Esse processo, eu recebi esse processo essa semana, né? E naquela redistribuição, eu coloquei ele em diligência. Só que ele retornou hoje pela manhã, então não foi possível colocar meu parecer. Ah, tá ok. Tá bom. Só uma informação. Obrigado, então. Professor Mário, uma informação, porque eu não estava na reunião passada. O 2.9, no caso, foi para diligência. Foi? A professora Cecília está até aqui. Eu tinha dado só para eu me informar. Tá em diligência. Porque eu mesmo não tinha pedido a diligência, mas tudo bem. Mas é porque o senhor não fala, professor, que não tem como atender porque falta requisitos? Tá bom. Aí, mas se o senhor não quiser, se o senhor achar que não deve ser... Não, é porque assim, eu não queria atrapalhar a aprovação, mas ao mesmo tempo tinha um problema, então se é melhor para diligência, pode refazer. Fica tudo certo. Então vamos para o 2.11, né, professor Mário? Exato. O 2.11, em que a Siqueira Damasceno, aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Química, solicita a aprovação de prazo para defesa de tese. A relatora, a professora Isis. Parecer dela? Tá sim, professor, está com parecer. Vou colocar aqui na tela, compartilhar aqui. A professora Isis está... Tem o professor, que é o professor Jesus, que é o suplente da professora Isis. Mas, se o senhor preferir, professor Jesus Esquerda, a gente pode fazer a leitura. Por favor, professora, porque eu estou acompanhando. Minha internet está muito ruim em casa, então estou acompanhando pelo celular. Me faz, por favor. Certo. Então, aqui o processo já foi devidamente identificado pelo professor Mário. Relatório, trata-se do processo em que o aluno Arthur Siqueira Damasceno, matriculado no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFCG, sobre a matrícula de número tal, solicita a prorrogação de prazo para a defesa de sua tese pelo prazo de 6 meses. O processo contém os seguintes documentos: requerimento justificativo e cronograma com a anuência do orientador, versão atual da tese, artigo, indeferimento do pedido de prorrogação da coordenação do programa de pós-graduação e despachos de encaminhamento à Câmara Superior de Pós-Graduação e à parecerista. Fundamentação. Considerando o valor da justificativa do requerente, motivada pelo impacto da pandemia em sua pesquisa e pelos trâmites para a publicação de artigo, também julgo que o novo cronograma com data prevista para a defesa é exequível
e que a prorrogação não ultrapasse o limite máximo para a finalização do curso de doutorado, conforme Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da UFCG. Conclusão. Tendo em vista os documentos e os argumentos apresentados anteriormente, sou de parecer favorável ao pleito da requerente, concedendo a prorrogação do prazo para a defesa de tese por 6 meses. Professora Isis Milreu, coordenadora. Ok, a matéria em discussão. Em votação. Professora Andréa Brandão, como se posiciona? A professora Andréa teve algum problema. Pronto, temos aqui o resultado da enquete e o parecer favorável da relatora. Foi aprovado por maioria de votos, com 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Parecer favorável aprovado. Ok, obrigado. Esse outro processo está em diligência, não é isso? O Francisco César, não é isso? O professor Gonzalo, ele tinha dito que não houve tempo ainda para ele fazer o parecer. Não sei se... Oi. Sí. Pode falar, professor Gonzalo. Sí, estoy tentando ver aqui acaba. Não, sim, gente, eu consegui baixar em diligência, como falei a reunião passada, porque aguardamos, digamos, o posicionamento do centro sobre a viabilidade, que é o que aparece na resolução, não? E também no próprio regulamento, que é o que faltava inicialmente. Então, baixou em diligência esse processo. Ok, obrigado, professor. Então, o 2.13, em que Alexandre de Souza Júnior recorre da decisão do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, que indeferiu sua solicitação de reavaliação de vínculo para a defesa de tese. O relator, professor Flávio, com a palavra. Eu vou compartilhar aqui o parecer do professor Flávio, fazer a leitura. Eu acredito que o suplente do professor Flávio está na sala, mas a gente pode fazer a leitura. Por favor. Só aumentar aqui o tamanho para os conselheiros poderem acompanhar. Então, o processo já foi devidamente identificado pelo presidente, tem aqui o relatório com as peças processuais, fundamentação. No dia 16 de outubro de 2024, Alexandre de Souza Júnior, aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, o PPGECA, da UFCG, solicita a reativação de vínculo ao respectivo programa e a programação do prazo para a defesa do projeto de tese para que possa finalizar as análises dos dados da pesquisa. O discente argumenta que sua pesquisa foi impactada pela pandemia de Covid-19 e que durante o período passou por uma troca de orientador e de tema de pesquisa, o que afetou significativamente o cronograma inicialmente planejado. O discente argumenta também que a extensão do prazo para a apresentação do seminário de pesquisa 1, defesa de plano, não impactará no prazo de exame de qualificação e na programação total dos 48 meses concedidos para a defesa do trabalho final. Conclusão. Sendo que o processo não consta o cronograma de trabalho assinado pelo discente e seu orientador,
solicito que o requerente possa anexar e, considerando que a reativação de vínculo da requerente não vai acarretar em um prejuízo para o PPGECA e a UFCG, sou de parecer favorável à reativação de vínculo da requerente ao programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, salvo o melhor juízo dos conselheiros dessa Câmara. Professor Flávio Cipriano de Assis do Carmo, conselheiro. Só acho que ele trocou o gênero, né? O É Alexandre de Souza Júnior. Eu fiquei lendo e pensando, meu Deus, eu pensava que era um rapaz, mas eu acho que, né, ele esqueceu dele. Com certeza. Bom, é uma matéria de discussão. Em votação. Professor Jaime, consegue votar? Temos aqui o resultado da enquete. Parecer favorável do relator. Foi aprovado por maioria de votos, com 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, 2 abstenções. Parecer favorável do relator, aprovado. Então, ficamos agora com 2.14, né, em que Renato Santiago Costa recorre da decisão do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, que indeferiu sua solicitação de reativação de vínculo para defesa de tese. Relator, professor Luiz Henrique. Eu baixei o processo em diligência. Baixei o processo em diligência também. Alguns documentos foram anexados, mas da mesma forma que foi informado antes, o despacho não está disponível para que eu leia. E tem outras informações que ainda não estão lá, então não podia emitir o parecer ainda. Ok. Então, obrigado aí, professor. A gente vai para o ponto 2.16, porque o 2.15 também é aquele da comissão, professor, que vai precisar marcar alguma outra reunião, né? Tem o professor Dermeval que pediu fala, professor. Ok. Pode falar, professor. Ok. Bom dia a todos. É só, como a professora Cecília comentou anteriormente, essa resolução está sendo modificada. E dos 36 programas, ou 37, apenas 10 deram alguma sugestão. Então, se a professora Cecília tiver alguma sugestão, né, de como a gente pode fazer para melhorar a redação, né, desse pessoal que extrapola o prazo, seria muito bem-vinda. Né? A gente, até agora, não tem nenhuma sugestão sobre essa questão. Né? Os 6 meses depois que vem para a Câmara. Se ela tiver alguma sugestão, pode encaminhar para a comissão, que será muito bem analisada. Obrigado, professor. Ok. Então, vamos dar sequência, 2.16, em que Kepler Gonzaga de Assis, aluno do mestrado profissional de ensino em Sociologia, solicita a prorrogação do prazo de defesa de TCC. Relatora, professora Alfredina. Com a palavra. É só eu pedir para falar em relação à fala do professor Dermeval, porque eles, que estão na comissão, tinham feito uma consulta no CH e eu tinha dado uma sugestão especialmente relativa a essa questão da prorrogação de prazo. Mas depois eu posso comunicar novamente com ela. Não sei se ela ainda continua na comissão. Continua assim. Mas pode encaminhar para qualquer... Professor Luiz Henrique, pode
encaminhar para qualquer um dos conselheiros. A comissão é composta pelo professor Renan, professor Cecília, professor Demerval. Então, qualquer um dos três estão aptos a receber as informações. Professora Alfredina. Professora, seu microfone está aberto, mas a gente não lhe escuta. A gente pode ler o relato. Fazer a leitura, né, professor Mário? Sim. Então, o processo já foi devidamente identificado pelo professor Mário, presidente. Tem aqui o relatório das peças processuais, fundamentação. Conforme a portaria PRPG número 2, de 19 de julho de 2022, que dispõe sobre prorrogação excepcional de prazos para a defesa de trabalhos finais nos programas de pós-graduação da UFCG por tempo determinado, devido às consequências da pandemia decorrente da Covid-19. Aqui tem os parágrafos, os artigos 2º, com seu parágrafo 1º e 2º, o artigo 3º, eu acho que não há necessidade de fazer leitura, que está sendo lido em todos os processos. Então, conclusão: o discente não preenche os requisitos do parágrafo 2º do artigo 2º da portaria PRPG número 2, de 19 de julho de 2022. Somos de parecer desfavorável ao pleito da requerente pela ausência de documentação, salvo o melhor juízo dessa Assembleia. A consideração superior, professora Alfredina dos Santos Araújo, conselheira. Ok. Matéria em discussão. Desculpe, o nome é Kleber, né? Do requerente? Sim, eu gostaria só de explicar o que o aluno me informou é que faltava a anuência do orientador. E que já tinham, ele me falou que já tinha anexado ao processo esse documento. Então, não sei se seja necessário esse esclarecimento para aprovar o processo. O que aconteceu com a professora Cecília. O parecer foi dado, depois é que foi anexado o requerimento do orientador, né? Então, o parecer da professora na realidade se baseou na realidade sem o requerimento do orientador, né? E o requerimento do orientador, pelo que foi anexado a posteriori. Exato. Mas o documento já foi anexado, o aluno me informou. Não, está escrito aqui, está anexado, sim. Agora, obrigado. O parecer, eu estou dizendo que o parecer da professora Alfredina foi dado antes de que fosse anexado esse requerimento. Isso, certo, tudo certo. Bom, professora Alfredina, aí cabe a sua reconsideração ou não. Porque eu acho que ela está com problema no áudio, né, Divanina? Talvez ela até... Professora, se a senhora escrever alguma coisa aqui no bate-papo público, né? Se conseguir escrever e por não estar conseguindo ser escutada, né, conosco. A professora está digitando aqui no bate-papo, professora Alfredina. Vamos colocar em diligência, ela falou, né? Então, bom, tudo bem, né? Acho melhor, é mais razoável isso, já que foi anexado a posteriori, né? Então, ela deve refazer a sua reconsideração e ela está colocando em diligência. Ok. Obrigado aí, professora Alfredina. Então, vamos dar sequência sem a votação. Vamos para o 2.18, em que
Ayrton Barbosa Marques, aluno do programa de pós-graduação e mestrado profissional em Sociologia, em Rede Nacional, profissócio, solicita a prorrogação de prazo de defesa de dissertação. Com a palavra o professor Renato. Bom dia a todos. Bom dia. O discente Ayrton Barbosa Marques, do Profis Social, solicita a prorrogação do prazo, desde que a sua primeira prorrogação já tenha sido formalizada pelo programa e a segunda foi impedida. O mesmo coloca atestados médicos, cronograma, a dissertação, anuência do orientador, texto preliminar da dissertação e alguns laudos. Aí, fundamentação. O solicitante informa que, devido a problemas de saúde, teve suas atividades acadêmicas prejudicadas. Além disso, exerce a função de professor em 2 instituições de ensino, com uma carga horária total de 60 horas semanais. A orientadora está ciente da solicitação e manifesta anuência ao pedido. O mestrando é aluno regular do programa de pós-graduação desde o ano de 2022. Diante do exposto, entendo que estão presentes requisitos necessários para a concessão da prorrogação solicitada. Conclusão. Diante das situações apresentadas, sou de parecer favorável à concessão da prorrogação pelo prazo de 6 meses, observando que essa extensão não ultrapassa o limite de 48 meses previsto pela portaria PRPG 2 de 2022. Ok, obrigado, professor. Matéria em discussão. Em votação. Professor Mário, o processo 2.17 também tem parecer, viu? Eu até tinha colocado ele na tela, mas, na verdade, está sendo apreciado o 2.18, que o relator é o professor Renato. Mas o 2.17, que o relator é o professor João Rafael, também tem parecer, viu? Só para... Tá, então vamos ao 2.17. Certo, terminar aqui a votação. O professor Alexandre Jean ainda não se posicionou. Pronto, agora sim. Temos aqui o resultado da enquete e o parecer favorável do relator foi aprovado por maioria de votos, com 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Então, o parecer do professor Renato foi aprovado. Então, vamos para o último processo, 2.17, em que Alessia Alves de Souza, aluna do programa de pós-graduação em História, CH, solicita a mudança de orientador. Relator, professor João Rafael. Com a palavra. Bom dia a todos, todas. Desculpa se eu acabar tossindo um pouco, porque eu estou com uma tosse hoje, mas vou fazer a leitura. Então, o processo trata-se de pedido de mudança de orientador, programa de pós-graduação em horticultura tropical. Presente processo requerente Alessia Alves de Souza apresenta laudo médico de dermatite seborreica que foi agravada por contato com material biológico utilizado em seu experimento de dissertação. A discente informa também ter dificuldades em realizar atividades presenciais na cidade de Mossoró, onde seu atual orientador realiza pesquisas de campo. O processo foi gerado em 22 de 10 de 24, atribuído a SOADS em 23 de 10 e foi designado relator em 24 de 10. A fundamentação, né? Como previamente informado, o presente processo trata-se de solicitação de mudança de orientação causada por agentes biológicos, fruto do atual projeto de pesquisa da requerente, né? Por dificuldades em se unir de forma presencial com seu atual orientador, professor Francisco Bezerra Neto. A discente encontra-se em fase inicial do curso de mestrado do programa de pós-graduação em horticultura tropical.
ainda cursando disciplina de forma presencial no campus de Pombal. A requerente apresenta o regimento do PPG, o qual permite a mudança de orientação desde que a justificativa plausível. O PPG de Horticultura Tropical negou o requerimento da discente, alegando que busca distribuir de forma homogênea seus discentes por conta da avaliação quadrienal da CAPES. A requerente apresenta a declaração emitida pelo professor Everton Marinho da Costa, docente do programa de pós-graduação em Horticultura Tropical, onde o mesmo informa que tem disponibilidade para atuar como seu orientador. Nas conclusões, o fato da requerente apresentar laudo médico de dermatite agravada por contato com agentes biológicos relativos ao seu projeto de pesquisa e a dificuldade técnica em se reunir com seu orientador, a meu ver, são justificativas plausíveis para mudança de orientação. A requerente já apresenta a declaração de novo docente permanente do programa, que pode atuar como seu orientador. O regimento do PPG, em seu capítulo 2, seção 1, artigo 11, anexei a resolução aqui, estabelece que o orientador poderá solicitar ao colegiado do programa substituição anexando justificativa, e o aluno também poderá requerer uma única vez a mudança de orientador, anexando justificativa de sua pretensão. Considerando o laudo médico apresentado pela discente, que esta é a primeira vez que ela solicita alteração de orientador e que a justificativa de busca por uma distribuição uniforme de orientador discente, apesar de ser relevante para os indicadores da avaliação quadrienal da CAPES, não está prevista no regimento como critério impeditivo para a mudança de orientador, sou de parecer favorável à solicitação do requerente, salvo o melhor juízo desta Câmara. Parecer. Professor Mário, seu microfone está fechado. Obrigado, professor João Rafael. A matéria em discussão. Em votação. Falta o posicionamento do professor Alexandre Geran e da professora Alfredina. Temos aqui o resultado da enquete e o parecer favorável do relator foi aprovado por maioria de votos, com 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Parecer favorável aprovado. Ok. Obrigado, então, a todos. Eu só queria relembrar que essa parte da Covid-19, ela já está começando a se expirar, né? Então, as alegações relativos à parte da Covid-19, ela vai ter um término já próximo agora, né? Então, essas alegações das pessoas que entraram a partir de 2023, elas já não são mais cabíveis, tá bom? Então, é só essa lembrança para que fiquem os senhores atentos a isso. Temos a inscrição do professor Luiz Henrique. Professor Luiz Henrique, com a palavra. Opa, a minha inscrição é mais para pensar como é que a gente vai discutir essa resolução nova, ajuste na resolução da pós-graduação. Se já tem uma ideia de como vai ser, se vai ser uma reunião extraordinária só para esse assunto, se a gente vai receber antes a minuta. Não, a minuta vai ser encaminhada a todos, né, para que todos leiam, e que vai ser uma reunião extraordinária, porque a matéria é extensa. Então, a gente vai deixar uma reunião extraordinária só para essa matéria, porque a gente acredita que vai ter, digamos assim, um número de discussão razoável e o tempo necessário para a gente fazer esse tipo de discussão. Então, mas geralmente as pessoas já têm que vir preparadas para, digamos assim, para
colocar os seus pontos de vista, uma vez que já receberam e já fizeram uma análise dessa matéria. Ok. Não, tá bom, porque eu não tinha participado na reunião passada e hoje também não estava. Eu não sabia, eu fiquei pensando, vai discutir a resolução, mas eu não recebi a minuta para ver, mas tudo bem. Ok, obrigado pelo esclarecimento, professor Mário. Tá ok. Então, bom final de semana a todos. Bom fim de semana. Obrigado. Bom final de semana, gente. Bom final de semana, bom dia. Pessoal, obrigado. Bom final de semana.